Então, boa tarde novamente. O título do... Estou aqui para apresentar um pouco do meu trabalho, da minha tese. O título é A Categoria Modalidade dos Manuais de Língua Portuguesa, uma análise comparativa entre os manuais brasileiros e portugueses. Eu sou a Natália, orientanda da professora Maria Alexandra e da professora Sônia. Bom, essa é a estrutura da apresentação. E eu inicio aí com as considerações iniciais, né? Considerando o seu livro didático, sobretudo no contexto das escolas públicas do Brasil e de Portugal, uma importante ferramenta na praxis do professor e na vida estudantil do discente do ensino médio e secundário, considerando-se a categoria modalidade de grande relevância para a construção do discurso, portanto, para as aulas de língua portuguesa, estando contemplada nos currículos de ambos os países, vimos a necessidade de fazer uma pesquisa que explorasse o tratamento dessa categoria, né, nos manuais escolares dos dois países, atendendo a que essa categoria estabelece aí uma interconexão entre gramática e discurso, entre semântica e pragmática, revelando ser uma instância que exemplifica bem o que pontua Lopes sobre a interface entre estas áreas, né, as práticas diz sobre a língua, que constitui, afinal, o cerne do ensino-aprendizagem do português. Põe em relevo a inseparabilidade entre competências e conteúdos, por um lado, e entre gramática e discurso, por outro. Então, desse modo, eu inicio aqui trazendo uma breve definição de modalidade. Né? A gente sabe que a modalidade é uma categoria muito complexa, que apresenta uma grande variação conceitual e tipológica, tá? Mas nós elegemos uma definição mais geral e que, inclusive, é considerada nos manuais didáticos. Então, para Corazzini, a modalidade é a expressão da subjetividade de um enunciador que assume com maior ou menor força aquilo que enuncia, ora comprometendo-se, ora afastando-se, seguindo normas determinadas pela comunidade em que se insere. Assim, o locutor, a produzir seu enunciado, vai avaliar, modalizar, né, o que diz, em função do processo de interlocução, considerando, portanto, o coenunciador desse processo, como bem coloca Campos. O coenunciador participa na construção dos valores referenciais de um texto. Se pensarmos que o enunciador, à medida que vai produzindo o seu texto, vai adequando os valores que constrói a reconstrução que ele antecipa. Bom, e aqui eu falo um pouquinho da motivação, né, o porquê de estudar, já falei um pouquinho, então, da importância dessa categoria, que eu iniciei estudando lá no meu mestrado, mas numa perspectiva diferente e não aplicada à didática como agora. A influência do manual escolar na prática de ensino, né, sobretudo no contexto da escola pública, porque apesar da gente saber que há uma grande gama hoje de ferramentas que o aluno, o professor e a escola dispõem, mas o manual ainda é uma ferramenta muito central nesse processo. A escassez de estudos aliando a modalidade e o ensino, a modalidade e material didático. A minha experiência como professora do ensino médio aqui no Brasil, e a visibilidade que essa categoria ganha, né, nos currículos que orientam aí as escolas, né, o currículo de língua portuguesa em Portugal e no Brasil. Bom, a nossa pergunta de partida é como é trabalhada a categoria gramatical, né, modalidade, nos manuais didáticos de português do ensino médio do Brasil e ensino secundário em Portugal. E para isso a gente estabeleceu os seguintes objetivos, né? Verificar se os manuais seguem o que preconiza os documentos de referência para o ensino de língua portuguesa no Brasil e em Portugal. Estabelecer semelhanças e diferenças nessa abordagem quanto ao tratamento da modalidade, né, entre os manuais, tanto português como brasileiro, constituir um modelo de análise do conteúdo de modalidade nos manuais com base em pressupostos teóricos da semântica e da pragmática, investigar quais os mecanismos linguísticos acionados pelos manuais no tratamento desse conteúdo,
né, nas atividades de conhecimento explícito da língua, identificar por meio do trabalho com a modalidade o tipo de gramática que é priorizado e perceber se é mobilizado um trabalho consciente com mecanismos linguísticos de modalidade, modais, no ensino da leitura e da escrita. Para isso, né, a gente faz traz um referencial teórico e eu fiz aqui um recorte entre tantos autores que a gente vai mobilizar. Alguns para modalidade, né, que está sendo priorizado aí a área da semântica, da pragmática, do discurso, sobre os manuais e também um pouco de ensino do português. E aí a gente tem tanto autores portugueses, né, Lopes Fonseca, Silvano Rodrigues Duarte, como também autores brasileiros, né, que é Geraldo, Mendonça, Trabalho, entre outros. Bom, é importante, então, considerarmos os documentos, né, norteadores dos currículos, e aí eu trago, além do dicionário terminológico, que vai estabelecer aí os assuntos, né, linguísticos que também devem ser abordados, o perfil dos alunos à saída da escolaridade, está aí o programa e metas curriculares, que não está mais em vigor, foi substituído pelas aprendizagens essenciais, mas os livros que nós analisamos são livros que foram confeccionados segundo esse documento de referência. Tá? Na altura, nós não tínhamos ainda as aprendizagens. Esse documento, ele vai dividir, então, aí os conteúdos nos 3 anos, né, 10º ano, 11º e 12º ano do ensino secundário, e vai trazer 4 domínios, da oralidade, da leitura, da escrita, da educação literária, né, 5, e da gramática. E o domínio aí da gramática, do 12º ano, é o que vai contemplar o conteúdo de modalidade, né, dentro aí da semântica, né? Então, ele traz aí a necessidade, né, do trabalho com o valor temporal, o valor aspectual e o valor modal, dividindo a modalidade em epistêmica, deôntica e apreciativa, que é a tipologia aí de campos e a mais trabalhada, já antecipo aqui, né, nos manuais didáticos, tanto de Brasil como de Portugal. No Brasil, nós temos esses documentos, né, que vão embasar aí o nosso currículo. Tem os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que eles são dos anos 90, final dos anos 90, e nos anos 2000 chegam do ensino médio. Mas já são os PCNs que eles não têm um caráter de lei, mas são eles que vão fazer assim meio que um divisor de águas no ensino de língua portuguesa no Brasil, e vai estabelecer que o texto deve ser o objeto central do estudo, né? E que vai passar, inclusive, aí pela gramática, né? Então, todos os outros domínios, falando no termo português, né? Vão ser centrados aí, vão ser trabalhados a partir do texto. Isso é um documento orientador e não tinha caráter de lei, tá? O documento dizia isso, não necessariamente a gente tem uma revolução na sala de aula, né? Depois vem as diretrizes curriculares nacionais, já em caráter de lei, e com uma grande mudança em 2018, que muda a configuração do ensino médio no Brasil, né? Lembrando que o ensino médio é o nível de ensino que corresponde ao ensino secundário aí em Portugal. E essa mudança gerou a necessidade da confecção, da elaboração da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é onde estarão as competências e habilidades que os alunos vão ter de desenvolver nos 3 anos que compõem o ensino médio, né?
A mudança, então, que a gente tem vai causar uma grande mudança também nos manuais didáticos, nos manuais escolares, né? No Brasil, a gente chama de livro didático. E esses livros, isso é importante fazer essa colocação logo, porque para poder a gente entender um pouco da metodologia. Então, nós temos agora um ensino médio dividido em uma formação geral, básica, e um itinerário formativo. Então, o aluno vai ter a opção de fazer uma parte técnica. Isso já acontecia, mas acontecia em escolas específicas. Isso agora é geral. Embora, devido à mudança de governo, isso esteja de novo sendo discutido e há um pedido de revogação. Mas, enfim, o que a gente tem hoje são livros que, inclusive, estão sendo analisados, que foram adotados pelas escolas do ensino médio desde o ano passado, já atendendo a essas mudanças. Então, a Base Nacional Comum Curricular vai trazer uma proposta aí de trabalho com a língua portuguesa dividida em eixos, né? A exemplo dos domínios que os programas e metas trabalham, a BNCC trabalha numa proposta de eixo, né? Então, vai ser o eixo da leitura, da produção de texto, da oralidade e da análise linguística semiótica. Ele não vai chamar mais de eixo gramatical, tá? Então, esse é um conceito, análise linguística, que é muito usado aqui no Brasil para substituir o termo de ensino de gramática. Dá tempo de discutir muito isso, mas é um termo que foi incorporado, então, pelos documentos. E entre as habilidades que a BNCC vai colocar dentro do eixo de análise linguística, está aí analisar em textos de diferentes gêneros marcas que expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito. O uso de diferentes modalidades, epistêmica, deôntica e apreciativa, e de diferentes recursos gramaticais que operam como modalizadores, verbos modais, tempos, modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções, orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, entonação, etc. Bom, os procedimentos metodológicos, né? Nós temos aí uma pesquisa descritiva, qualitativa, né? Prioritariamente qualitativa, com base na análise de conteúdo. Para tal, selecionamos 30 manuais. Então, são 3 projetos ou coleções, a gente chama muito aqui no Brasil de coleção, de Portugal, do ano letivo de 2019/2020. Então, são 9 manuais. Vou voltar aqui para... Então, por exemplo, a coleção, o projeto chamado Outras Expressões, que é adotado no 10º, no 11º, no 12º ano. Então, são 3 projetos, por isso 9 livros, né? Porque a análise se dá nos livros dos 3 anos. Já nos manuais brasileiros, nós temos 21 manuais. Então, eu vou voltar aqui para a foto para que a gente consiga entender melhor o que eu vou explicar. Como houve essa mudança no ensino médio, o manual didático, ele vem agora, o ensino médio tem um manual específico de língua portuguesa, que vai ser usado para os 3 anos do ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. Junto a esse manual, existe mais uma coleção específica para a área de linguagens e tecnologias, porque as diretrizes nacionais, elas dividem o ensino médio em áreas. Então, área de linguagem, área de ciências humanas, de matemática. Então, a área de linguagens, que tem aí a disciplina de inglês, de artes e de educação física, mas vai estar contemplada num bloco de manual. Desculpa, mas o inglês ele não vai estar nesse trabalho. Então, além do livro específico de língua portuguesa,
que o professor vai usar nos 3 anos, é um volume único, ele vai contar com mais 6 volumes, organizados de maneira temática, que corresponde a um que a BNCC vai chamar de campos de atuação, tá? Que são eixos que o documento vai propor para contextualizar as práticas de linguagem do ensino médio. E aí ele vai dizer que é preciso trabalhar a prática de linguagem no campo da vida social. Então, nós temos aí 7 livros, por isso, então, 3 projetos, 7 livros, 21 manuais. A fase 2, então, é a avaliação dos conteúdos, né, para explorar o entendimento dessas atividades e o tratamento dos dados, inclusive com o auxílio da grelha de análise, né, que aí responde já a um dos nossos objetivos, que é estabelecer um modelo de análise do conteúdo de modalidade nos manuais. Bom, aqui eu trago um pouquinho de uma análise, da análise dos manuais, fazendo uma comparação entre o manual português e o manual brasileiro, justamente os manuais que estão ali nas fotos. Então, eu faço a análise da menção explícita da modalidade no livro do 12º ano, do projeto Outras Expressões. Então, a menção explícita ao conteúdo aparece no manual, né, do 12º ano, além de exposição a atividades. A exposição do conteúdo aparece ali por 2 vezes, numa seção denominada gramática, capítulo 1, na ficha também informativa, que é aquele apêndice final, que é característico dos manuais de Portugal, trazer uma extensão ali teórica. O termo usado para fazer menção ao conteúdo é valor modal. As atividades de modalidade, ao longo de todo o livro, elas vão aparecer 7 vezes, associadas ao trabalho com o texto, com gêneros variados. A concepção teórica abordada é a que classifica a modalidade em epistêmica, deôntica e apreciativa, e os mecanismos linguísticos mais explorados aí vão ser os verbos modais. Então, aqui é um excerto da ficha informativa, né, que, a depender do manual, vai ter uma denominação similar, bloco informativo. Tá? Nessa exposição, os exemplos eles são tirados, né, fora de contexto, são citadas frases. E aqui é o excerto de dentro do livro, de uma seçãozinha denominada gramática, que está dentro do primeiro capítulo do livro, com exposição teórica e com atividades, mas que se remete a um texto, a um conto trabalhado dentro do capítulo. O Manual Brasileiro, né, Multiversos, da editora FTD, que traz a menção explícita ao conteúdo. Dentro dos 7 manuais, essa menção vai ser em 4. A gente não tem, diferentemente, isso eu não falei lá atrás, diferentemente do documento português que estipula que os conteúdos, as sequências devem ser trabalhadas em determinados anos, a BNCC ela não vai estipular isso, né? Ele dá uma flexibilidade maior da construção, então, aí do currículo dentro já da escola. Então, a maneira como os autores construíram o manual didático foi muito livre, então ela vai aparecer de maneiras distintas e numa organização também muito diferente entre os livros. A exposição do conteúdo aparece de forma mais detalhada 2 vezes só, dentro dos 7 livros, numa seção que é denominada Pensar a Língua. O termo usado é modalização. As atividades vão aparecer geralmente atreladas a esse conteúdo. A concepção teórica abordada se cita modalidade epistêmica e deôntica, embora existam exemplos da apreciativa, mas não se classifica como tal. Os mecanismos linguísticos mais explorados são os verbos modais, mas também os advérbios. Então, aqui é um exemplo. A forma como é abordada é bem diferente lá do manual português. É apresentado dentro de um texto e, a partir desse texto, vão fazendo um trabalho com os mecanismos, né? Os modalizadores, vamos chamar assim.
Tá? Então, aqui, por exemplo, é com o advérbio, vai chamar de modalizador, não vai dizer que os advérbios aqui estão atuando, vai classificá-lo. Aqui é a outra seção, então, quer dizer, aqui o foco era com os advérbios, né? Então, dentre as funções dos advérbios, está também de modalizar. Aqui o foco foi a modalização, mas trabalhando os verbos, principalmente os verbos modais. E aqui é um excertozinho do livro mesmo principal, né? Vamos chamar assim, um livro específico de português, porque aqueles outros conteúdos estão na coleção de linguagens. Aqui, isso é dentro de um trabalho com texto, que é trabalhado um excertozinho do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA, e aí vão acabar, o livro vai fazer o trabalho com os verbos e trabalhar o valor de obrigação e sugerir ao aluno que mude o verbo dever para conseguir entender o sentido, para mudar do deôntico para o epistêmico. Bom, então aí o manual português, a modalidade do manual em questão é trabalhada de forma explícita, associada à gramática ao conteúdo de semântica. Os principais mecanismos linguísticos explorados são os verbos modais. Na exposição do conteúdo, os mecanismos são apresentados a partir de frases descontextualizadas. Os múltiplos efeitos de sentido não são assim tão bem explorados, se comparados agora com esses exemplos do manual brasileiro, que é apresentada também de forma explícita, mas também associada muito aos gêneros textuais. Os principais mecanismos são os verbos modais e os advérbios, e é apresentado em contexto de uso e com os efeitos de sentido melhor explorados aí. E essas aqui são as referências usadas aí no trabalho. Obrigada.